Eu gostei ali do Malafaia, até agradeço ao Malafaia por ter lembrado toda a corrupção do PT. É necessário que alguém e alguéms, né, lembrem da corrupção do PT, que de repente fica parecendo que não aconteceu nada. Fica parecendo que a Petrobras hoje, nas mãos do Lula, seria uma maravilha. Não teríamos aumento de combustível, não teríamos nada. Ontem eu expliquei aqui, por A mais B, o que vivemos hoje ainda é consequência do que foi feito lá atrás. Então, assim, é bom, é necessário que as pessoas relembrem a corrupção petista, porque ela não é pequena, ela não é... Ela é inesquecível, ela não pode ser sublimada, porque a corrupção ela tem como decorrência as mortes na saúde pública, nas estradas, o analfabetismo, a falta de oportunidades. E a gente viu o programa do PT ontem. O que eles querem fazer? Voltar para o status quo pré-Lava Jato. Querem voltar a pôr a mão nas estatais, nos bancos públicos. Aí sabe o que acontece quando põe a mão no banco público? Isso aqui, ó, põe na tela aí. Que o Ministério Público Federal, na pessoa do procurador Anselmo Lopes, que é um grande procurador, apresentou essa ação civil de cobrança de singelos 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais estão cobrando da Caixa pelos prejuízos causados na FUNCEF, no fundo de pensão dos servidores da Caixa. Esses desvios foram todos apurados, investigados, geraram ações penais e condenações no âmbito da Operação Greenfield, que nada mais foi do que um filhote da Lava Jato. E agora o procurador, porque o que aconteceu? Descobriram todo o rombo. E o rombo não é hipotético, é um rombo real, contábil. Aí sabe o que aconteceu? A FUNCEF teve que virar para os aposentados, para os participantes do fundo do plano, né, de aposentadoria, e falar o seguinte, ó, a gente vai ter de cobrir aqui o rombo da corrupção petista e vamos ter de cobrar de vocês um percentual extra aqui da contribuição. Aí aumentaram lá 15%, 20%, drenando ainda mais os recursos dos servidores, dos aposentados, dos velhinhos. O PT rouba de velhinho. Olha só, imagina, você faz a sua poupança, trabalha a vida inteira, faz sua poupança, aí vem um governo que coloca um indicado político no comando de um banco e do banco ele coloca um indicado político no comando do fundo de pensão. Coloca naquele colegiado ali que passa a decidir aonde ele vai pôr o investimento da sua poupança, servidor. Aí sabe o que acontece? Ele fala assim, ó, põe ali naquelas empresas que é da nossa turma. Bom, mas as empresas nem existem, elas estão de prateleira, são greenfield, elas não têm nem lucro operacional, não tem nem histórico de operação. Não tem problema não, a gente aprova aqui a liberação do recurso. Essa é a síntese do que foi feito nos fundos de pensão, não apenas na FUNCEF. Isso aconteceu na Previ, do Banco do Brasil, no Petros, da Petrobras, em tantos outros, inclusive em fundos de pensão de servidores estaduais, municipais, espalhados pelo país. Quem não lembra do esquema das pastinhas? Põe lá na matéria sobre a ação penal, a ação civil. Olha aqui, ó. É a primeira ação do gênero, tá? Desde que a Greenfield descortinou os esquemas de corrupção envolvendo a aplicação dos recursos de fundos de pensão. E na peça, o
procurador descreve a responsabilidade da Caixa. Abre aspas, em razão de influências políticas, foram escolhidas pela SEF pessoas para exercer cargos-chave na FUNCEF, visando a permitir a instrumentalização deste fundo de pensão na escolha de investimentos que atendiam a interesses de grupos políticos dominantes e que teriam sido rechaçados caso tivessem sido escolhidos diretores realmente diligentes e preocupados com o patrimônio da fundação. Verifica-se que os enormes prejuízos sofridos pela FUNCEF nos casos apurados na Greenfield resultaram diretamente das escolhas da patrocinadora, a Caixa. Nesse contexto, a situação relatada demonstra culpa in legendo da patrocinadora, referente à má escolha dos gestores, de modo que deve responder com seu próprio patrimônio pelo prejuízo que deram à FUNCEF. O objetivo do Ministério Público Federal é que esses 5 bi sirvam para o abatimento das contribuições extraordinárias que estão sendo cobradas pela FUNCEF dos aposentados e participantes ativos, principais vítimas dos delitos praticados aqui descritos. Em sede de antecipação de tutela, ele requer, então, que a Caixa custeie todas as contribuições extraordinárias atualmente cobradas dos participantes da FUNCEF até o limite dos valores alcançados pela presente ação. E insere na demanda, como meio de prova, as ações penais que resultaram na apuração do valor do prejuízo, corrigido pela inflação. Ele cita os casos do FIP Cevix, do RG Estaleiros, Rio Grande, Estaleiros, FIP Sondas, FIP OAS Empreendimentos, salas do edifício da OAB, FIP Brasil Petróleo, FIP Operações Industriais, FIP Global Equity e FIP Multiner. Então aí os valores de cada um, olha lá, 402 milhões, 332 milhões, 2 bilhões, 394 milhões, 200 milhões, 636 milhões, 102 milhões, 47,9 milhões, 140 milhões, 424 milhões. É uma graça o PT. Isso aí não foi feito só pelo PT, não. Foi feito em parceria com o MDB, com o PP, porque o esquema da Petrobras ele foi replicado nos fundos de pensão, foi replicado na Eletrobras, foi replicado na máquina pública inteira. Agora, você quer voltar ao passado? Isso aí foi feito, inclusive, com a anuência ou com a omissão da CVM, por exemplo. Por quê? Porque esses fundos todos eram regulados, estruturados, operados, inclusive, por vários desses grandes bancos e banqueiros que apoiam o atual governo e o anterior. E virou uma ciranda, ou melhor, virou um cassino. E eles usaram isso para, o dinheiro foi pro virou pó. Virou pó. Os casos são inúmeros. Eu espero que o Ministério Público, primeiro eu espero que a Justiça acolha a ação e eu espero que o Ministério Público proceda da mesma maneira com os demais fundos de pensão. Solta a vinheta, vamos mudar de pauta. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista. Só para fechar, põe o Battisti. Que o Battisti, o terrorista italiano, Battisti. Ele agora resolveu falar a verdade sobre o Lula. Baixa um pouquinho, por favor. Olha aí, ó. Deu uma entrevista para a Folha, ele que está preso, né? Está preso lá na Itália. E disse o seguinte: todos sabemos que Lula é capaz de tudo para colocar de novo a faixa de presidente. O animal político que nunca se contradiz. Aconteceu também comigo de admirar seu cinismo político, no sentido vulgar do termo. E o extraordinário jogo de cintura, no sentido vulgar do termo também. Na entrevista ele diz ainda que o extremismo idiota é o que impede o bom senso e a guinada desonesta da esquerda contribuíram para a vitória de Bolsonaro na eleição de 2018. Se Lula e o PT não tivessem comido tudo, essa frase é ótima, né?
não tivessem comido tudo, não tivessem roubado tudo, se não tivessem feito acordo com todo o lixo do Centrão, o povo brasileiro não teria desistido para correr atrás do Bolsonaro. Imprimam essa frase, copiem e colhem nos seus perfis sociais. Quem está dizendo isso não é ninguém menos do que o Cesare Battisti, tá? Que conhece o PT por dentro, que dependeu do PT muito tempo para poder ficar escondido aqui no Brasil. Bom, CPI da Petrobras. CPI da Petrobras, essa história de preço e etc., ela chegou a 150 assinaturas ontem. Hoje parou, estagnou, muito em função também dessa operação e em função da desistência do progressistas, do PP, do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, de assinar a CPI. Então é possível que a CPI, que ontem estava bombando, ela acabe esvaziada e nem chegue a ser instalada. O sentimento agora é esse. Ainda sobre Petrobras, vocês estão a par de toda essa tentativa de mudar a lei das estatais. Veja que o PT também é favorável. Põe lá, por favor. O PT é favorável, a Gleisi Hoffmann, tá? Defendeu a mudança na lei das estatais. Somos contra essa mudança que eles fizeram na época do Temer, porque criminalizaram a política. Criminalizaram a política. Alguém ainda acredita nessa conversa fiada? A gente sabe como funciona, quem pratica crime, quem vem para cima, iniciativa privada que corrompe, não sei o que, não sei o que. Olha, é o seguinte, a gente sabe por que o PT quer também mudar a lei das estatais, porque essa lei, ela deu um mínimo de compliance, um mínimo de blindagem contra o aparelhamento político. E é claro que o PT, inclusive, quer apoiar essa iniciativa do Bolsonaro, porque o Lula, assumindo, já vai ter o caminho livre para fazê-lo aparelhar também, fazer tudo o que já fez no passado, fazer de novo.